Ok, eu tenho que mostrar esse canal, porque ele é absolutamente perfeito, absolutamente incrível. Ele é, assim, maravilhoso. É maravilhosamente horrível. É incrível que ainda existem pessoas assim no Brasil, mas vamos mostrar a quantia de coisas. E eu preciso dizer, esse vídeo tem 72 mil visualizações, certo? 72 mil. Muitas pessoas viram isso. Isso é preocupante. Mais nada, eu quero agradecer o Ângelo Quão Perrone boa e foi o Júlio Quão boa foi a monarquia no Assunção. Brasil de lobo conservador. Assim, ó, perfeito, mano. É perfeito. Eu já tô assim, ó, meu Deus, esse canal, Que ele foram vai os ser parceiros que incrível. me sugeriram esse tema maravilhoso do vídeo de hoje. E aproveitando o embalo, se por acaso você tem em mente uma sugestão que possa render um vídeo, discorrer aqui no canal. E de quebra, o print fala, sabe do que? Bom, você já sabe porque tá no título, né? Hoje eu vou falar de uma época onde o Brasil usufruía de um gigantesco crescimento em todos os quesitos. Eu vou falar de uma época onde o nosso país tinha estabilidade. Eu disse estabilidade. Hoje eu vou te falar de uma... Vamos ir ponto por ponto. O Brasil tem um crescimento gigantesco de em todos os quesitos. Os quesitos que ele quer dizer eram só crescimento gigantesco em tipo parte econômica, e era um crescimento muito relativo, não era crescimento para o Brasil, era crescimento para tipo o Rio de Janeiro, para a parte dominante para o Rio de Janeiro, e não era nem para o pessoal dominante para o Rio de Janeiro, porque o pessoal que dominava o Rio de Janeiro, eles nem sabiam usar o dinheiro direito. Tem tipo. Tem um capítulo. É de 1822, de Laurentino Gomes. Que fala sobre como no Rio de Janeiro, em São Paulo não era tão famosa na época, mas já estava crescendo muito. Essas cidades, elas tinham uma quantia maior de produção, mas esse domínio econômico não ia para as pessoas. Era uma coisa que literalmente só servia de coisa, tipo, o númerozinho só crescia. Ui! Todos os quesitos era tipo assim, uau, as pessoas não estavam mais sendo escravizadas e agora trabalhavam um pouquinho menos, em uma situação um pouquinho menos ruim. Uau, mano, esse crescimento econômico é tão grande. Ou tipo, uau, Dom Pedro II fez o Brasil um pouco menos pior. Meu Deus, quantia de desenvolvimento que o Brasil tinha nessa época é gigante. É, é ridículo. E tipo, uma época onde nosso país tinha estabilidade. Que porra de estabilidade ele tá falando, mano? Estabilidade? Nessa época tinha porra de cangaceiro. Tipo, aqui na minha região, onde eu moro, tinha cangaceiro, tinha Mossoró, tinha que se defendeu do cangaço. No sul, tinha porra de revolução um pouco antes, na época de monarquia, né? Que ele não tá falando em geral, mas eu sei que esse cara especificamente, ele chupa o pau de Dom Pedro II, porque a gente tem uma coisa muito grande de chupar pau de Dom Pedro II. Ele tem uma coisa muito grande, tipo, uau, é uma estabilidade tão grande, porque a gente tem uma imaginação dessa época que ela tinha estabilidade, mas não tinha. As pessoas não tinham tanta estabilidade quanto é imaginado. A única pequena estabilidade que você pode, tipo, assim, talvez tenha uma ideia que tenha, é de que as coisas eram mais lentas do que hoje em dia, por causa da internet. Mas mesmo assim não é algo tão considerado. A quantia de violência acontecida, tipo, diariamente era muito maior. De fome era ridiculamente maior. Tipo, o Brasil hoje é um dos países que é um país que tá no mapa da fome, que a quantia é ridícula para a quantia de comida que o nosso país produz. E falar de porra de estabilidade, mano. Uma época onde o Brasil era reconhecido por seus vizinhos como um exemplo a ser seguido, sendo até mesmo comparado a alguns países europeus poderosos. Isso aqui, se não me engano, é verdade. O Brasil, ele era famoso
tipo, ele tava em uma época de crescimento muito grande, porque tinha deixado de ser colônia, tava com uma monarquia que tinha crescido um pouco mais, e ele tava saindo um pouco, tava criando um capital próprio, e tava começando a conseguir explorar mais o pessoal vizinho, dele tava começando a ter um pouco mais de fama como se fosse um país mais europeu. Mas eu não sei se isso é algo tão a se gabar. Parece mais só ficar chupando o pau do passado como se conhecesse. Uma época onde o Brasil era reconhecido por seus vizinhos como um exemplo a ser seguido, sendo até mesmo comparado a alguns países poderosos da Europa. Hoje eu vou te falar de um sistema de governo que funciona. E apesar de todo o sistema de governo humano ter suas falhas, esse foi o sistema que mais fez o Brasil crescer. Hoje eu vou falar sobre a monarquia no Brasil. E essa coisa que eu acho muito engraçada, as pessoas falam muito sobre um sistema econômico que funciona. E esse aqui foi o que mais fez o país crescer. Esse funciona, esse é prático. Esse aqui, na realidade, é prático. Você não está na praticidade. É claro, isso aqui é na monarquia. Se você for talvez tentar fazer uma análise, sei lá, tipo, é a coisa que teve durante muito tempo, mas ainda assim, se você for fazer essa análise, o que seria tipo tribos caçadoras e de coleta, seria o que estaria mais tempo na história da humanidade, não reis e rainhas. Além disso, a monarquia não funcionava tão bem assim, não. A maioria do Brasil não sentia a monarquia. A única coisa que eles sentiam a monarquia era só o pessoal que vinha pra, tipo, cobrar o tributo, como é? O custo era alguma coisa real, era o coisa real, que era 1/5 do coisa que o povo ganhava. Era só pra cobrar isso, de vez em quando não dava nada. Era pra porra nenhuma que servia a monarquia e depois funcionava porque, olha só, hoje em dia a gente tem imagens de como era muito bonito e de como durou muito tempo. Funcionava, o único motivo pelo qual esses filhos da puta não foram tirados é porque eles tinham um domínio intelectual muito grande pelo país, de impedir as pessoas de terem livros e bibliotecas. Vocês sabiam disso? Não é algo que é não contado em aulas. De que era proibido você ter grandes quantias de livros. Tipo, no Brasil, era literalmente proibido você ter, tipo, muitos livros privados. Quem tinha livros eram só jesuítas e padres. Tanto que, tipo, o pessoal da Revolução dos Mineiros, Revolução Mineira, eles tinham que se fazer os encontros deles secretamente, porque eles não podiam ser vistos com livros e não era proibido. Os reis não podiam permitir que as pessoas soubessem nem tivessem conhecimento. Quando teve a criação da máquina de imprimir, que foi mais ou menos na época da vinda pro Brasil, era uma coisa bem ruim para eles. E era algo bem impedido de entrar no Brasil, livros. Tanto que, tipo, as próprias bibliotecas que tinham aqui eram só reais pro pessoal, tipo, de medicina, coisa do tipo. Pro povozinho, não tinha. Só jesuítas, só coisa de catequização. Funciona, é algo muito, muito, muito subjetivo. A definição desse filho da puta aqui de funciona sei lá... É só literalmente de uma coisa que conseguiu se manter durante mais de 10 anos ou que conseguiu dar a aparência de funcionar. Porque de funcionar na praticidade também não funcionava. Era entupido de corrupção. Dom João VI era um filho da puta que também era entupido de corrupção. Dom Pedro II, Dom Pedro I, tudo corrupto, tudo cheio de porra, porque monarquia é um sistema ineritamente cheio de problemas. Qualquer sistema com hierarquias, né? Mas vamos continuar o vídeo. Let's go. A monarquia no Brasil, ou o período histórico mais conhecido como Brasil Uau, Brasil Império. foi um período na história do Brasil onde o sistema de governo que estava em vigor era a monarquia constitucional parlamentar. Esse momento também é conhecido como Reino do Brasil. Durou ali seus quase 67 anos, que compreende os anos que vai de 1822, que foi o ano que o Brasil se tornou independente de Portugal, e vai até 1800. Ah, certo. Então o período especificamente que ele tá falando é somente da época de 1822 a 1889. Para quem quiser saber um pouco mais sobre, tem uns livros que são mais introdutórios, que é Laurentino Gomes. Tipo, que eu saiba, tem alguns erros, tipo, do pessoal acadêmico, que tem umas críticas, mas para quem é mais, tipo, eu que não
vai ver de uma forma mais acadêmica, serve melhor. Ele tem literalmente 1822 e 1889. O golpe de Estado que derrubou a monarquia. Foi literalmente um golpe de Estado mesmo. Mas era uma monarquia que já tava fraca pra cacete, porque Dom Pedro II não serve como rei. Porque monarquia é um negócio que não funciona pra porra nenhuma. Cacete, que sistema ineficaz do cacete. Eu não sei, é muito engraçado, porque esse cara, ele tem uma tática muito interessante no jeito que ele faz os vídeos. Ele adora ficar colocando os números, as datas de uma forma pra tentar parecer um pouco mais inteligente no vídeo, um pouco mais infográfico, eu não sei. Vamos seguindo. 1889, que foi o ano do golpe de Estado que derrubou a monarquia e proclamou a república no Brasil. Mas antes da gente continuar, eu quero elucidar um ponto aqui, muito importante. Que como esse tema da época da monarquia no Brasil é um tema um tanto quanto complexo, eu quero reduzir esse período somente ao período do reinado de Dom Pedro II. Se bem que durou mais de 50 anos, né? Foi bastante tempo também. Mas fica entre nós aqui, que, diga-se de passagem, Dom Pedro II foi o melhor governante que esse país já teve e dificilmente terá um dia. Eu não disse que queria chupar o pau de Dom Pedro II, mano. O povo adora, cacete. Até hoje ainda tem essa porra de imagem de Dom Pedro II como, tipo, o melhor cara do Brasil. Tipo, ele era um cara legal que não... Mas como rei, não servia para... não servia, ele não devia... Não serve como rei e também não se deve ter reis. Porque a monarquia, ineritamente, não serve como sistema para se funcionar como sociedade. Um sistema desse é completamente alienante. Dom Pedro, ele tentou fazer um protótipo de democracia. Ele fazia tipo um sistema parlamentar, ele fazia uns negócios, o pessoal votava, mas ele não gostava tanto do parlamento, daí ele tirava, daí ficava nessa frescagem, aí ficava, tirava, botava, porque quando você fica com todo o poder para uma pessoa, e ela fica com toda a alienação e toda aquela a dominação sobre todo aquele período e toda aquela extensão de território, você nunca consegue fazer as decisões corretas. Normalmente, quem consegue fazer as decisões boas sobre um local e sobre alguma situação é quem está naquele local, é quem está fazendo aquela ação, é quem, tipo, tá fazendo aquela coisa que sabe o que é melhor para aquilo. Por isso que Dom Pedro II não conseguiu fazer tanta coisa pro Brasil. Ele, tipo, conseguiu fazer... conseguiu... De que eu consiga lembrar, né? Sem fazer muitas pesquisas aqui. Colocar ferrovias, fazer algumas coisas de industrialização pra parte do sul, onde ele tava, porque, é claro, não vai colocar muita coisa pro nordeste. Colocou coisa de telefone. Essa parte de ser melhor governante é só putaria, invenção que ele tirou diretamente do cu dele. Não sei de onde ele tirou. Dom Pedro II era um cara inteligente que era um... Tipo, poderia servir bem pra ser um pesquisador, mas governante... Não. Uma vez que Pedro II foi o maior, se não o único, governante que se preocupou verdadeiramente em resolver os problemas do país. Uau. E um fato que nem todos sabem é que a monarquia sempre teve... Que problemas? Eu adoro, porque, tipo assim, quando ele vai falar disso, ele diz, ele realmente se importou. Ele foi o melhor governo. Ele foi o melhor governo por quê? O que ele fez? Ele é assim por quê? Que porras faz dele o melhor governante? Por quê? Exemplifique. Um grande apoio da população. Por agora, A monarquia teve um grande apoio da população. Normalmente, uma coisa comum em governos autoritários é ter uma quantia de apoio da população, porque uma coisa comum em governos autoritários é um domínio dos meios de comunicação, que seria, tipo, meios de transmissão, como empresas de comunicação, tipo jornais, tipo... na época eram jornais, basicamente. O que as pessoas sabiam sobre como o mundo funcionava quase era da monarquia, era o que a monarquia servia, era o que podia se fazer, era só de monarquia. Quando se tem um governo autoritário desse tipo, só o que eles
querem fazer é conseguir ter essa hegemonia na população de ideias. Então sempre vai ter essa... normal, assim, é muito comum, pelo menos, que tenha uma alta quantia de aprovação. Tipo, a Alemanha nazista tinha uma alta quantia de aprovação da população. Sei lá, Coreia do Norte tem uma alta aprovação da sua população. Vamos ver. O Brasil, quando foi eleito por Bolsonaro, tem uma aprovação alta também. Vamos ver mais alguns aqui. Agora eu não estou mais conseguindo lembrar de alguns, mas normalmente todo governo autoritário, quando tem um poder e um domínio dos meios de transmissão e você não consegue ter a população não consegue ter autonomia, é isso que se tem. Eu adoro quando ele fala isso sem nenhum ponto, porque você pode facilmente colocar qualquer estatística ou coisa como se fosse um argumento. É muito bom, mano. Ele é muito bom. Quero te apresentar alguns indícios que comprovam que a monarquia no Brasil funcionou. Então bora. Você sabia que durante todo o período monárquico, diferente do que acontece atualmente, o Brasil nunca sofreu uma recessão econômica? Até mesmo em períodos de guerra. E um detalhe aqui é que o Brasil era gerido economicamente por economistas identificados como liberais. E o resultado foi que à época sempre tivemos uma economia estável. Calma aí. Como assim nós nunca tivemos uma recessão econômica durante a monarquia? Espera um pouco. Não, eu tenho quase certeza. Não. Encilhamento. Que história econômica do Brasil. Ciclo da borracha. O que era que eu tava tentando lembrar agora? Eu lembrei porque é que o Brasil não tinha tido nenhum grande problema econômico. É porque era um país escravagista. A única coisa que a gente fazia era só exportar açúcar. A gente não tinha nenhum grande problema com isso. Era literalmente básica, só isso que a gente fazia. Quando... Tipo, aqui a Clara ele tá tirando somente da parte de Dom Pedro II, porque nas outras épocas a gente tinha pequenas, tipo, recessões ou coisas econômicas. Na parte de Dom Pedro I, teve durante a guerra com Portugal, quando teve a separação com Portugal, também teve com depois do ciclo de ouro, porque, coisa curiosa, quando Portugal recebeu todo o ouro do Brasil que foi tirado, eles literalmente gastaram todo o ouro. Eles não deixaram nenhum ouro, eles gastaram tudo, tiraram todo o nosso ouro, tipo, extraíram tudo, não deixaram nenhum centavo, e depois de tirar tudo, gastaram tudo de uma vez, ficaram pobres de novo e ficaram dependentes do Brasil. Essa coisa de funcionar a economia também é algo bem duvidoso, porque a maior parte da economia do Brasil na época também funcionava na maior parte por escambo, ou por, como eu digo hoje, por apoio mútuo. Que escambo é uma coisa muito filha da puta, criada, popularizada também por Adam Smith, que é a ideia de que as pessoas ficavam trocando, tipo, eu te dou essa maçã e você me dá essa pera, ou coisa do tipo. Não era assim que trocas com pessoas funcionavam. As pessoas normalmente ficavam fazendo por laços mútuos. Elas ficavam trocando, tipo, não trocavam na verdade. Elas só ficavam se ajudando. Em localizações mais pobres, as pessoas só ficavam, você tá com fome? Beleza, eu tô aqui. Te ajudo isso aqui. Beleza, fulano te apresenta tal coisa, vamos ajudar ele ali. Não tinha tanto fator econômico nisso. Exceto nas partes em que tinha escravatura, etc. Sabia que o Brasil, enquanto monarquia, nunca apresentou uma inflação acima de 2% ao ano? Só para servir de base de comparação, hoje em dia a inflação com muita dificuldade se mantém abaixo dos 10%. E em outros períodos da atual república a inflação chegou a passar até mesmo de, pasmem, 90%. Meu Deus! Que fator afeta a inflação? Isso é uma coisa muito curiosa agora.
Qual é a coisa que faz com que a inflação se mantenha baixa ou alta, normalmente, em um país assim? Normalmente, quando está em situação de um país desse jeito, quando se tem alguma... Calma, deixa eu pesquisar agora, eu fiquei curioso. Inflação baixa, monarquia, Brasil. Isso é algo muito... Nananana. Chegou a prestar 70%. Ah, tem água. Na tabela abaixo podemos visualizar a composição. Se não me engano, o motivo pelo qual as exportações se mantiveram ou a inflação se manteve baixa é porque o Brasil só ficava exportando sempre e não tinha nenhuma mudança econômica. Mano, eu tô suando muito, meu Deus, tá muito quente. Que... O ar-condicionado ficou quente pra cacete. Ok. Mudou do nada. Se não me engano, é porque não tinha mudanças econômicas ou não tinha. As pessoas não tinham tanto dinheiro pra gastar. Custo de produção. Exportações de café. Produto interno. Ah. Para quem quiser verificar as séries históricas para cada item da composição das exportações, recomendo fortemente dados armazenados no banco da IPE aqui para visualizar a seção do café. Terminamos a primeira parte com a imagem sintética do Brasil Império, em parte do século XIX, dependendo de substituições extrativistas da escravidão, sofrendo pressão externa por isso e, por fim, dependente da sua relação primária exportadora, não obstante alcançando o posto em maior player na exportação de café do globo. É uma imagem sintética, pois captura apenas os pilares fundamentais da economia do Brasil Império. Pilares esses construídos com base em uma população com mais de 80% de analfabetos e com mais de 1,5 milhões de escravos. Ah, é bem simples, é porque a porra da maior parte da economia do Brasil era só feita de pessoas, de venda de escravos, venda ilegal, porque quando o tráfico de escravos foi proibido pela Inglaterra, acho que foi mais ou menos por 1830, foi por aqui. Proibição de tráfico de escravos internacional. Foi proibido pela Inglaterra 1850. Mas foi mais ou menos em 1830, Eusébio de Queiroz. Certo, aqui foi Lei Eusébio de Queiroz, foi no Brasil em 1856, proibindo a detenção de abolição de tráfico negreiro no Brasil. Se não me engano, foi em 1830 e poucos que teve a proibição de tráfico internacional, que começou a maior parte do tráfico no Brasil, que as pessoas começaram a traficar dentro, tipo do Nordeste pro Sul, Sul pro Nordeste, etc. A maior parte da economia do país era disso. Então ficar falando de que a porra da inflação era baixa é tipo, foda-se, mano, a maior parte da população do Brasil não estava bem. 80% da população era analfabeta. Todo mundo tava na merda. Você só ficar dizendo, 2% da inflação, eu tô pegando números bem específicos. 30%. Sabia que Dom Pedro II, apesar de ser o líder máximo da nação, não vivia de luxo e regalias e usava parte de seu salário para libertar e dar assistência a escravos?
E que fique bem claro aqui que ele sempre se mostrou contrário à escravidão. E como você deve bem saber, ele aprovou... Ah, isso aqui, se não me engano, é verdade. Dom Pedro, ele era contra a escravidão e não vivia em grande luxo, etc. Ele era uma pessoa bem frugal para um rei. E, tipo, andava de boas na rua, etc. Mas eu literalmente não me importo tanto pra esse vídeo. Porque isso é só utilizado pelo pessoal que ficava chupando o pau dele como um meio de, tipo, fazer uma deificação de personagem pra fazer um Dom Pedro II maior do que era e transformar ele num, tipo, numa figura de Jesus Cristo, por exemplo, em, tipo, uma pessoa que tinha todo o poder, mas tirou ele, porque ela não necessitava disso, ela não queria. E Dom, ele realmente não... Ele era contra a escravidão, mas ele não tinha o poder de tirar ela, porque quem realmente tinha o poder no Brasil era o pessoal do monopólio da agricultura, né? Da agricultura e da escravidão. Eram eles que sempre tiveram poder, eles que ainda têm até hoje. Vamos ir vendo como é que vai ainda até agora. Isso aqui tá... continua essa porra de deificação. Você sabia, e agora eu quero que você preste bem atenção, que o que fez com que Dom Pedro II perdesse grande parte do apoio que ele tinha foi por justamente concordar com o fim da escravidão? Não, eu não tô brincando. Deixa eu te explicar. Aqui, de novo. Meu Deus, eu dei gostei. Meu Deus do céu. Tem essa porra de hábito de dar gostei em todo vídeo que eu vejo. Aqui de novo, principalmente pessoas da monarquia, porque monarquia tem uma parte primária de ficar deificando uma figura principal, né? Mas aqui ele continua fazendo isso de... Nossa, Dom Pedro II era um cara tão foda, esse era um homem tão grande, era uma pena que as pessoas ao redor dele não percebiam o quanto ele era boludo e o quanto ele era tão pica das galáxias e o quanto todo mundo era tão ruim ao redor dele. Assim, mas as pessoas realmente eram ruins. Mas, tipo, não computa nada com monarquia. É só uma merda em geral. Explicar. A partir do momento que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, aboliu a escravidão, a monarquia deixou de ter todo aquele apoio que recebia da elite na época. Ou seja, o dono de escravos começou a odiar a monarquia. E por este e outros motivos, culminamos em um sistema de governo que não funciona. Leia-se república. Então faz... Ok, isso aqui ele deu um pulo tão grande que eu sinceramente não entendi a lógica, não. A monarquia tava indo muito lindo, porque Dom Pedro II, ele era muito pica das galáxias, ele era muito legal. Infelizmente, todo mundo no Brasil não conseguia reconhecer o quão legal e o quão foda Dom Pedro II era, mano. Tipo, ele era tão legal, ele era tão diferente dos outros meninos. Ele era tão diferente. Mas ele era tão diferente que ele foi contra a escravidão. Daí, quando a princesa Isabel, muito diferente, ela terminou a escravidão muito mais tarde do que todos os países ao redor. Os donos de escravos acabaram terminando com a monarquia. E agora nós estamos em um sistema que não funciona. Eu não entendi a lógica dele. Eu acho que ele tá querendo dizer que, tipo, caso os donos de escravos gostassem dele, estariam em um sistema que funciona. Então, o problema não era eles não gostassem. Aproveita e depois assiste meu vídeo sobre a Ok, já tá terminando, então ele não vai explicar. Então, o problema era só os donos de escravos não gostarem dele. Mano, esse canal é muito estranho. É muito fodido. 70 mil visualizações. 70 mil. Eu depois vou ver se consigo chamar um monarquista pra debater aqui. É muito, muito estranho. Meu Deus do céu. E aqui dá pra ter uma pequena coisa pra mostrar um pouco da visão dialética materialista da história. Tipo, a coisa que mudou a monarquia pra república, uma das principais, não foi só essa parte dele mudar
a parte da escravatura. A monarquia já estava fraca para um cacete, já estava perdendo todo o poder. O pessoal do exército, quando eles tiraram a monarquia, é porque, tipo, tava muito foda-se. O governo no Brasil era algo... não tinha tanto poder. Era muito... muito foda-se. Então foi uma mudança de poder bem mudada. Como eu posso dizer? Também devido aos fatores econômicos, primariamente, mas também pela própria falta de poder da monarquia. Eu acho que dá pra ficar assim. República, que é praticamente um complemento a esse vídeo aqui. Uau, motivos Deve para ter ser contra a aparecido um República. card aí pra você clicar, mas o link do vídeo vai estar na descrição. Vamos ver aqui quanto tempo já tá. Vale, não dá pra ver.